Olá, seja muito bem-vindo ao Ação Sustentável, o seu programa de sustentabilidade que traz novidades e soluções que precisam ser debatidas para a gente mudar a imagem do agro com fatos, provando que a prática sustentável já é uma realidade, tanto no campo quanto em diferentes segmentos do agronegócio. No programa de hoje eu recebo aqui no estúdio a Sheila Guebara, uma querida gerente de assuntos corporativos da Elanco Saúde Animal, para falar de segurança alimentar, super importante. Entre os temas, a preocupação com o futuro da alimentação e o compromisso com a sustentabilidade. No quadro Ideia Sustentável, nós vamos ver que a poda correta de árvores faz toda a diferença na produção e também ajuda o meio ambiente. A iniciativa faz parte do projeto Semeando Água, do Instituto de Pesquisas Ecológicas. O Ação Sustentável começa agora. E eu recebo agora, essa mulherada tá mandando muito bem, eu recebo a Sheila Guebara, ela é gerente de assuntos corporativos da Elanco Saúde Animal. Sheila, muito bem-vinda ao nosso Ação Sustentável, obrigada por estar aqui. Eu que agradeço, é um prazer. Olha, eu quis trazer você aqui porque a gente tem recebido aqui tanta coisa, né? Tá tão na moda, vamos parar de comer carne, isso tá agravando o efeito estufa, isso está diminuindo a vida das pessoas, porque carne faz mal. E o Ação Sustentável tem um pouco dessa coisa de quebra de mitos. Então vamos começar. O que a Elanco faz? Elanco é uma empresa de saúde animal, produz medicamentos e produtos nutricionais para a produção de proteína, de vários tipos de proteína, né? Desde gado, corte, leite, aves, suínos, peixe. Também produz produtos para animais de companhia, cães e gatos, que tanto alegram a nossa vida, né? Que legal, ração do pet também. A parte veterinária. Veterinária, de cães só e gatos, medicamento. Só medicamentos. Agora eu vou começar aqui, ó. Já vamos sair de largada. O hormônio do frango, verdade ou mentira? Mentira. Nunca teve. Nunca usou Não hormônio? tem. Como é que ele fica pronto para a gente comer em alguns meses e antes eram muitos meses, agora são poucos meses? Como explica isso? Tecnologia. E tecnologia, na verdade, nada mais é que conhecimento aplicado. Então, à medida que as pessoas foram se profissionalizando, os produtores foram investindo em genética, em nutrição, em cuidados com o bem-estar dos animais que estão sendo produzidos, é óbvio que um ganho de peso ele é melhor, ele é mais estável e isso pode fazer com que esse período tenha sido diminuído. Mas isso não quer dizer que eu botei hormônio lá para ele ficar adulto mais rápido? Não. Mito, gente, ó, anota, por favor. Mito, não tem hormônio no frango. E estou aqui com a empresa que fabrica esses medicamentos, esses químicos. Para que servem, então, esses medicamentos? O medicamento ele serve para garantir um animal saudável. Certo, que não tem, vamos comparar com a gente. Sem doença. Certo. Prevenindo doença, tratando doença, curando doença. Um animal saudável, ele produz melhor, ou se ele é uma vaca que está produzindo leite, ou se ele é um outro animal que ele vai virar uma proteína para alimentar um ser humano, ele está produzindo uma proteína segura, livre de doenças. E um animal doente, ele também representa perdas ao meio ambiente. E aí você vai me perguntar por quê, Samanta? Poxa, se você teve todo um trabalho para produzir ração, produzir água, todos os recursos naturais que foram utilizados no processo daquele animal. Se ele fica doente e morre, você está perdendo tudo que foi usado na cadeia desse animal, na produção, todos os recursos naturais que a gente fala que são tão importantes. Então, um animal saudável, ele também ajuda a proteger o meio ambiente. Ele é sustentável. Ele é sustentável. Muito bacana esse raciocínio, muito bom o raciocínio, porque esse animal perdido, tudo aquilo que foi produzido para ele foi perdido, e além do que ele não pode ser consumido, então é mais uma carcaça para gerar resíduo. Exatamente, ele é resíduo, ele é uma pessoa que não vai ser alimentada e a gente tem muita toda uma coisa. situação de risco, né, de nutrição, de saúde. Então, o trabalho que todos nós fazemos para manter os animais saudáveis,
para que ele chegue no final e ele seja abatido de forma humanitária, respeitando, com respeito ao animal, que vai servir, na verdade, de alimento para um outro animal que somos nós, seres humanos. Sim. Né? E, então, acho que assim, é muito importante as pessoas terem essa visão mais ampla do processo produtivo e de todos os inputs e que a gente tem ao longo dessa cadeia. É porque o que a gente vê hoje é muita acusação. Sim. Tanto da pecuária quanto o pessoal da granja que fala não, porque a cama do frango, porque o hormônio, que a gente já quebrou esse primeiro mito, mas com relação ao que o animal consome de químico. Ai, não é natural. Eu posso associar, por exemplo, a eu levar meu filho tomar as vacinas corretas para que ele não adoeça, para que ele não pegue a gripe. E, aliás, olha o que está dando esse movimento antivacina. Gente, o sarampo voltou, uma doença erradicada. Não faz sentido. Posso fazer essa comparação? Pode, eu acho que é uma comparação muito pertinente e atual, né? O que é que a gente costuma falar é que, assim, nós, seres humanos, a gente gosta de tecnologia, a gente gosta de ter um celular de última geração, a gente gosta de acessar a TV e ver gente, conversar com a gente, né? De tão longe, mas quando às vezes essa tecnologia ela é usada para o preparo dos alimentos, existe muito preconceito e muito mito. E aí é onde a gente começa a gerar uma série de problemas como esse, por exemplo, da vacina, uma doença erradicada e que está voltando, né? E que está voltando em pessoas que não é lá longe, assim, é o meu primo que pegou agora esse fim de semana. Então, assim, é muito sério. Quando um produto chega no mercado, ele passou por anos de experimentos, de aprovações, de gente séria, de governos, de agências. Ele é um produto seguro. O que precisa, Samantha, é usar do jeito correto. A gente fala de uso responsável, então a gente fala de uso de antimicrobianos de forma responsável, a gente fala de uso na dose correta, para o animal correto, na doença correta. Isso faz com que você tenha uma aplicação adequada daquele medicamento, daquela tecnologia que é tão importante. Isso acontece até com a gente. O remédio mais comum, eu não vou aqui citar o nome por não fazer merchandising, mas todo mundo toma aí um ácido acetil salicílico. Se você tomar isso de um jeito não prescrito, essa automedicação também vai te fazer mal. Então é óbvio que no animal funciona da mesma forma. A automedicação e a medicação a um animal sem a supervisão veterinária de um profissional habilitado, credenciado, que sabe por que ele está prescrevendo, pode gerar problemas, com certeza. E aí você acha que isso pode gerar uma confusão, por isso que há um certo preconceito de que é a carne contaminada ou com um pouco mais de químico do que deveria? Existe isso ou é só boato? Pode gerar uma confusão. Eu acredito que assim, o Brasil é um país continental com números muito grandes, então às vezes quando a gente começa a olhar números de rebanho, números, assusta muitos países e assusta muita gente, né? Que não tem noção do quanto que é tudo isso. Mas a gente precisa ter certeza que se a gente usar do jeito certo, o remédio vai ser bom, a tecnologia vai ser aproveitada e a gente vai ter mais comida, que é o que a gente quer, né? Que é o que a gente quer, mais comida e comida mais segura. Sheila, segura. Segura um pouquinho, a gente vai interromper aqui essa entrevista, a gente volta com ela daqui a pouco, porque agora é a hora de esclarecer a sua dúvida. A pergunta é o seguinte: é verdade que uma vez criada uma unidade de conservação em cima da minha propriedade, eu preciso sair dela? Depois do intervalo a gente responde para vocês. Vamos agora para este rápido intervalo, a gente volta e continua o bate-papo com a gerente de assuntos corporativos da Elanco Saúde Animal, Sheila Guevara. A gente volta já. De volta com o Ação Sustentável. No primeiro bloco do programa, nós deixamos em aberto a questão das unidades de conservação. A pergunta era se era verdade que, quando criada uma unidade de conservação em cima de uma área rural, essa pessoa precisava sair desta área. E a resposta é depende. Depende porque existem 7 categorias de unidades de conservação que são de uso do poder público, uso e posse do poder público, e existem outras 7
que não são de posse e domínio público, elas podem ser de propriedade privada. E essas unidades de conservação que podem ser de propriedade privada, por exemplo, área de proteção ambiental, as APAs, ou reserva particular do patrimônio natural, as FLONAS, florestas nacionais, que são exatamente para explorar a floresta, planos de manejo florestais sustentáveis. Essas unidades de conservação não requerem que você saia da área. Mas se criaram uma unidade de conservação em cima da sua propriedade, quais são os passos? Infelizmente, no Brasil, as unidades de conservação são criadas e não têm sido desapropriadas, mesmo essas que não permitem a propriedade privada dentro delas. Fica lá, é um parque de papel, né? Fica criado o parque e aí você que está lá dentro fica com algumas restrições. Se você fez o CAR, você percebeu que deu uma sobreposição no seu CAR, nessa propriedade, então é você que tem que tomar a iniciativa de entrar com uma ação de desapropriação indireta contra quem criou o parque, pode ser Estado, pode ser União, e aí sim você vai ter a sua indenização, ok? Espero que tenha respondido. Qualquer coisa, você sabe. Se você tem uma dúvida, se você está assistindo a gente, tem uma pergunta para fazer, alguma coisa aí na sua cabeça, se tem dúvida se aquilo que você está ouvindo por aí é verdade ou não, manda aqui para a gente. É só mandar para o nosso WhatsApp, que é o 11 94 258 9183, ou pode entrar em contato direto com a nossa produção pelo telefone 11 3131 3719. Agora é a hora e a vez da participação de quem ajuda a gente a produzir esse programa. Vamos ao Pode Falar. É muito bacana você conciliar e um ajudar o outro nessa roda, né? Então a gente consegue dar destino da pecuária para o turismo. Hoje a gente consegue pegar o que sobra do turismo para a produção de porco, produção de galinha, e isso retorna novamente para o turismo. Isso é muito importante, né? Essa sustentabilidade. E a gente continua a nossa conversa com a gerente de assuntos corporativos da Elanco Saúde Animal, a Sheila Guebara. Sheila, então a gente estava aqui no nosso papo falando a respeito do uso adequado desses medicamentos para que a gente produza um animal saudável, para que a gente que come esse animal seja saudável. A gente estava conversando ali atrás que você também fazia parte do GTPS. Conta um pouquinho para o nosso telespectador qual que é o papel do GTPS, para que as pessoas, inclusive, divulguem o tamanho do trabalho que se faz para se ter uma pecuária responsável e sustentável. Excelente pergunta, Samanta, adorei. Sou boa nisso. O GTPS é um grupo que eu tenho um amor enorme. Eu fui coordenadora do grupo entre 2012 e 2015. E eu queria dizer para você que se você tem uma dúvida se a pecuária é sustentável ou não, corre lá no site, Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável. A ideia do grupo é juntar todos os elos da cadeia, desde produtores, indústria, varejo, comércio e serviço, instituições financeiras, ONGs. Está todo mundo lá para debater o que é a pecuária sustentável aqui no Brasil, como que a gente pode fazer mais, como que a gente pode fazer melhor, como que as empresas contribuem. Eu falo do nosso caso agora, né? Como que a Elanco contribui para a pecuária mais sustentável. À medida que a gente tem um processo de intensificação sustentável, a gente consegue produzir mais alimento, mais proteína numa área menor de forma sustentável, a gente está diminuindo pressão sobre desmatamento, a gente está gerando ali uma eficiência. E sustentabilidade, para mim, é eficiência. Sem dúvida. Eu acho que é uma palavra que eu acredito que resume muito sustentabilidade. Quando a gente aplica produtos, alguns aditivos alimentares, a gente reduz a emissão de metano. Você consegue diminuir? A gente reduz. Outro mito. O programa quebra mito aqui agora. É verdade que a pecuária é a maior responsável pelas emissões de gases do efeito estufa? Não. Não podemos é mito, falar gente, isso. É mito. E outra, a gente consegue então com tecnologia diminuir ainda mais essa emissão do metano. Exatamente. A primeira questão é, você tem um sistema, né? A gente olhando o boi sozinho, a unidade, ele está inserido
num sistema. Então, uma produção que tem uma pastagem bem manejada, que tem um pasto bonitão, que tem comida, que tem boia, né? Tem boia, e o pasto está crescendo, o pasto está captando tá carbono. crescendo, está captando. Você tem uma floresta, uma integração lavoura-pecuária, um sistema mais gerenciado, melhor ali organizado. Então, você já tem uma relação de captura de emissões de gás de efeito estufa. Mas Sem você dúvida. também trabalha o animal para que ele coma melhor, para que ele tenha uma eficiência nessa produção com produtos, com tecnologia, que são aí algumas, e falo da nossa, porque né, Claro. a gente sempre defende Tá em casa. também a nossa casa, mas Tá foi em casa. quando eu comecei a olhar mais e aprender um pouco mais sobre o setor de saúde animal, que foi quando eu vim para Elanco, essa foi uma das primeiras coisas que me chamou muita atenção, por ser, enfim, engenheira ambiental, por ter isso no meu DNA. Olha que importante o papel de aditivos alimentares ajudando a diminuir emissão de metano através da fermentação entérica, reduzindo a fermentação entérica. O pessoal fala, não é possível. E aí eu uso um exemplo muito leigo, mas que para mim parece muito palpável. Gente, emissão de metano pelo boi é o pum do boi, certo? Ele come e ele solta gases, assim como nós. Uau. E eu tenho certeza de que conforme o alimento que a gente come, come uma feijoada, né? Come o repolho, você aumenta a sua emissão de gases ou diminui. E é exatamente isso que se faz. Um estudo aonde você melhora a digestão desse boi para que ele emita menos gases, é perfeitamente possível. Faz parte do processo natural de digestão do animal. Isso também é uma meta do GTPS. O GTPS trabalha para divulgar todas as tecnologias que podem contribuir nas várias esferas, desde saúde, nutrição, bem-estar, pastagem, melhoria de pasto, tudo que é possível ser feito para que a gente alcance uma pecuária mais sustentável. Olha Tem que lindo. muita coisa que já está sendo feita, tem muita coisa para fazer, tem, mas a pecuária não merece ser tão maltratada. É verdade, Mas taxação. essa taxação. Mas é nossa responsabilidade vir aqui e contar e continuar compartilhando. Então, quem está assistindo, conta para alguém. É para isso que o Ação Sustentável existe. Depois você vai lá no site, compartilha esse programa para quem diz aí que é o boi responsável por maior vilão do efeito estufa. Não é bem assim que funciona. Como que você foi parar nisso? Você é engenheira ambiental e há quanto tempo você trabalha com saúde animal, com essa parte química? Porque a engenharia ambiental é muito ampla. Como é que você foi parar lá na Elanco? Todo mundo me faz essa pergunta e o pessoal que vem pedir dica de carreira e alguma coisa, eu falo, gente, a gente pode trabalhar com qualquer coisa. Depende muito de quanto a gente abre a mente, o quanto que a gente abre o coração para aprender coisas novas, né? Sim. Eu trabalho com a pecuária especificamente desde 2007. E na área de sustentabilidade, de mudança do clima, eu tive a oportunidade de trabalhar num mega evento que foi a Rio+20, que pra gente que é da área de sustentabilidade é incrível. E aí caí no GTPS, que foi um presente, e tive a oportunidade de vir para a saúde animal nos últimos 4 anos e meio. Então, você assim, tem alguma raiz tá... aí de agro? A minha raiz, bom, tem umas fotinhas. Ou você que é urbana? Vejo. Não, eu morei no interior de São Paulo, então sempre que podia ir no sítio da minha tia e estava lá envolvida e tinha alguma relação? Alguma questão. Mas o meu primeiro emprego foi na indústria automotiva. E a indústria automotiva é super urbana, ela é super desenvolvida, trabalha muitos processos, muitas tecnologias. E quando eu cheguei na indústria da pecuária, era um setor que estava, em 2007, se consolidando, trabalhando uma série de novas ferramentas. E eu vi uma grande possibilidade de chegar e agregar alguma coisa, de desenvolver algumas coisas e de poder dar minha contribuição para essa cadeia que eu gosto tanto. E é consumidora de carne? Super. Sou carnívora total também. De multiproteína, porque eu acho que isso é uma coisa muito importante. A gente dá espaço para
para todas as oportunidades que a gente tem. Ovo, né? leite, frango, carne, peixe, tudo, exatamente. É, Ter eu uma não dieta fui pro inseto equilibrada. ainda. Ainda não. Será que a gente vai? Eu acho que a quero ir para as gente tem Olimpíadas muito... do Japão, quero experimentar. Eu acho que a gente tem muito, a gente ouve muita tecnologia, eu acho que a gente ouve muito do que vai ser desenvolvido para o futuro, mas a gente tem aí uma oportunidade enorme de consumir uma proteína tão maravilhosa, várias proteínas tão maravilhosas. Saudáveis. E ter isso dentro de uma dieta saudável, equilibrada, porque eu acho que equilíbrio é o que a gente busca em todas as áreas da nossa vida, né? Isso que é sustentabilidade, Isso que né? é sustentabilidade. Entre o social, entre o econômico e entre o ecológico. É isso que a gente tenta mostrar aqui no Ação Sustentável, que existe no agro esse equilíbrio, essa busca pelo equilíbrio. Muito agro foi culpado por várias coisas e hoje, depois desses acordos internacionais, a gente está respondendo muita coisa pela qual a gente não deve lá fora. Desmatamento de Amazônia. Em 500 anos a gente desmatou menos de 10% da Amazônia. E com todo esse incremento de tecnologia, nós estamos pressionando cada vez menos a floresta. Só que isso precisa ser mostrado, divulgado. Precisa ser contado. A gente precisa contar não só aqui para o urbano, mas contar para fora. Mostrar quais são tudo que já foi feito, tudo que pode ser feito, as diferenças do sistema de produção, do que acontece num país e no nosso país. As pessoas não têm ideia do tamanho do Brasil, das diferenças, de quanto Brasil a gente tem. Aqui o GTPS, por exemplo, tem projetos e associados de vários estados. Eu tive a oportunidade de conhecer, né? Vários modelos de produção. É diferente, mas todos podem ser sustentáveis. Com certeza, com certeza. Sheila, muito obrigada. Foi uma delícia a nossa conversa. Agradeço, eu adorei. E eu espero que a gente tenha aberto a cabeça de muita gente. Espero também. Obrigada. Eu que agradeço. Nós vamos agora ao Ideia Sustentável. E hoje a ideia vem de Nazaré Paulista, no interior de São Paulo, onde produtores participaram de um curso sobre poda de árvores. A capacitação faz parte do projeto Semeando Água, do Instituto de Pesquisas Ecológicas. Olha só. Esses pés de goiaba estão no sítio de Ana Paula, em Nazaré Paulista, no interior de São Paulo. Ana conta que as goiabeiras passaram a dar mais frutos quando ela e o marido aprenderam a fazer a poda corretamente. Elas não produziam, elas não vinha fruto e a gente acabava perdendo a produção. Então, algumas árvores que eram feitas corretamente, né, a poda, enchia de goiaba e algumas não vinha nenhum fruto, nada. Uma poda errada compromete o desenvolvimento da árvore, mas isso pode ser revertido. Com as técnicas corretas, a recuperação leva de 2 a 3 anos. Especialista em fruticultura, o engenheiro agrônomo Takanori Tokunaga dividiu com esses produtores o conhecimento adquirido em anos de trabalho. Takanori falou sobre ferramentas necessárias e época correta para podar. Sempre quando a planta não está assim, com um desenvolvimento muito vigoroso. Esperar ela parar de crescer, emitir brotação nova, de preferência ela até começar a amarelar a folha. Aí sim, era época boa para podar. O curso de poda de árvores frutíferas é uma iniciativa do projeto Semeando Água. A capacitação gratuita é destinada a produtores da região de Nazaré Paulista, no interior de São Paulo. A poda é uma das estratégias para tornar a árvore mais resistente às pragas e também para aumentar a produtividade. Então é algo que o produtor de frutas sempre está querendo saber mais, porque todo mundo já sabe um pouco, mas muitas vezes as pessoas erram ao fazer a poda e isso prejudica muito a produção. E por mais que as pessoas tentem se informar de forma autônoma, assistindo vídeos e tudo mais, nada como um especialista trazendo a informação precisa, né, para eles. Muitas vezes não dá uma produção legal porque a gente muitas vezes falta de conhecimento. E eu estou achando muito, como se diz, bacana a gente aprender todas essas dicas aí que o professor está dando para a gente. Aproveitando os pés de goiaba do sítio, Takanori mostrou na prática que a poda não exige força, e sim técnica. A gente sempre tenta achar que é a força que consegue realizar, e não é a técnica, né?
fazer um corte bem preciso no lugar que a gente quer. Se for ramo grande, ter uma inclinação certa. Não deixar o toquinho, o restinho do ramo eliminado. Cortar sempre rente a uma gema onde vai brotar. Porque se deixar o toquinho, ela fica na árvore, fica seca. E onde vai alojar insetos maléficos, doenças. Então tem que cortar bem rentinho para brotar e não ficar o resto. E o Ação Sustentável fica por aqui. Se você quiser rever o conteúdo deste programa, é só acessar a nossa página na internet, www.tvterraviva.com.br ou no novo aplicativo do canal disponível no Google Play. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo Ação Sustentável.